Olá, Deus te abençoe, eu sou o pastor Benho Lopes, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nós temos mensagens bíblicas e reveladas que o Senhor tem nos dado ao longo de alguns anos e eu espero que elas possam abençoar em muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, clique aí no sininho das notificações para ser lembrado pelo YouTube quando tiver conteúdo novo, compartilhe com seus amigos, deixe um like, comente no vídeo, enfim. Isso ajuda muito na manutenção do canal. Deus te abençoe. Boa mensagem. Graças a Deus. Os irmãos que estão aqui à frente, nós estamos essa semana experimentando. Nós fizemos a aquisição de um sistema de iluminação. Nós estamos tentando melhorar, porque o visual aqui, a imagem, né? Para a internet, para a igreja como um todo e tal. Mas o espaço, ele é pequeno. Então, o teto é muito baixo, a gente está tentando organizar. Essas lâmpadas que estão aqui atrás de mim, estão incomodando os irmãos aí? Está forte ou não? Está tudo bem? Nós baixamos um pouquinho, porque domingo ficou um pouquinho forte. A gente está experimentando a intensidade delas. Obrigado pela compreensão e pela paciência de vocês aí. Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 9. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 9. Nós retomamos o nosso expediente aqui na igreja, para que os irmãos se organizem no tempo, de terça a sexta-feira, das 9 às 2 da tarde, nós estamos aqui no templo, das 9 às 2 da tarde. Eu e minha esposa estamos aqui, e no nosso expediente, atendendo algumas pessoas, organizando as tarefas da semana da igreja. Então, se você estiver livre, se você precisar conversar, se você quiser vir orar, você pode vir de terça a sexta-feira, das 9 às 2. Nós estamos aqui todos esses dias servindo você, sua casa e sua família. Amém? Na parte da tarde nós fazemos as visitas previstas e quando não, na quarta-feira, temos os nossos serviços aqui. Mas você é bem-vindo no nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 9. Glória a Deus. Vamos lá, versículo de número 1, estamos na quinta e a sexta trombeta. Quem não pegou o começo, está lá no YouTube da igreja, você pode retornar lá e ver as outras ministrações. Vamos lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Olha o verbo de ação, que é bastante interessante. Ele não diz que viu caindo, ele diz, eu já vi ela caída. Ela caiu, ela estava na terra. Então esses detalhes são muito importantes quando você está lendo a Bíblia. Leia ela, se você não tem o hábito, com calma, respeite a pontuação da versão e do idioma que você tem, para que as frases possam fazer sentido. E só o fato de você ler e ler bem, ela já vai te explicar. Já vai fazer sentido, ok? E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e também o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e os aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebraico seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais, porque ele completa o versículo 3 do capítulo anterior, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Esses 3 ais aqui. Então o primeiro está aqui, o segundo vai até o capítulo 14 para encerrar no terceiro ai. Então vamos lá. É já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Precisa informação, porque Deus não perde o controle. Deus não perde o controle absoluto das coisas. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 2 vezes de 10 milhares por 10 milhares, ou 200 milhões de demônios que saíram daquele abismo. E eu ouvi o número deles, eu ouvi e vi a força de 200 milhões de demônios saindo do abismo. O mundo ainda não sabe o que é tormento. O dia que esse abismo for aberto, significa que Deus vai permitir, por um tempo, e esse tempo aqui data de 5 meses, por aproximadamente 5. E esse período aqui de 5 meses, absolutamente a terra ficará sem qualquer expressão de Deus. Hoje ainda nós temos um relativo senso de justiça. É igual o traficante que rouba e mata para poder dar comida para o filho que tem em casa. Percebe? Pois bem, quando esses demônios saírem desse abismo, desaparecerá qualquer limite, nível, expressão, forma de justiça, misericórdia, compaixão, bondade, licença, gentileza. Acabou. Toda e qualquer expressão de Deus, do mínimo ao máximo, vai desaparecer por 5 meses. Aqui, o tormento vai ser conhecido. Aqui. E tudo isso é uma chamada ao arrependimento. E assim vi os cavalos desta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham coraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça de enxofre. Então nós temos aqui uma opressão pela frente e por trás. Pela frente, o rosto dos cavalos, que sofre a deformidade, porque a presença de Deus não está mais. Ele fez cada espécie segundo a sua vontade, só que agora há um misto e uma mistura de espécies, então há uma deformidade, porque é a operação do erro e do mal. Então o cavalo pela frente, e a cauda do gafanhoto transformado em cauda de escorpião por trás. Então, haverá um tormento e um juízo. Quem ficar com memória do passado se encontrará em juízo lá, e quem achar que está muito à frente e que sabe que pode controlar a sua vida, vai ser surpreendido também. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saía das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca, e nas suas caudas, frente e atrás, frente e atrás. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, porque a ação da cauda do escorpião no gafanhoto, o gafanhoto era uma espécie comestível. Então era uma espécie relativamente mansa e de expressão frágil e potencialmente comestível. Só que ela ganha agora uma inversão de valor no seu significado tão grande, que tem cauda de escorpião que pica e o veneno é como de serpente. É uma deformidade, a operação do erro, operação do mal em níveis muito elevados.
Então, lembra-se que quando João está vendo isso, ele está sendo elevado ao máximo a sua capacidade humana de ver e entender o significado de tanta coisa mesclada, e ele diz: eu estou vendo algo que é parecido, algo muito próximo, eu não sei explicar exatamente, era rosto de cavalo, mas a boca de leão ele mordia, mas a cauda do gafanhoto era de escorpião, e a dor era como o veneno de uma serpente. Então onde é que a gente chega nisso? Porque tem gente que fica batendo ali, é porque a perninha, porque a barriguinha, porque a caudazinha, porque o escorpião. Isso fala de uma coisa só, uma deformidade, um desequilíbrio, né? Uma descompensação radical. Quer dizer, há uma ausência total de Deus ali, nada mais faz sentido. Enfim. Por esses três foi morto a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu das suas bocas, verso 19, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem pode vir, nem pode andar. Isso aqui é espetacular com relação ao princípio da idolatria, porque se fosse só se prostrar diante dos artefatos das mãos, pedra, ouro e madeira, se fosse só se prostrar diante disso, seria uma estupidez. Seria uma atitude ridicularizada, então sem significado. Mas o problema não era os feitos das mãos dos homens, eram os demônios que por trás operavam. Ali está o problema espiritual do negócio. Porque se fosse só chegar e dizer, estou diante de uma madeira, eu falei, isso não faz sentido, isso é um pedaço de pau. Mas na verdade, o demônio, ou os demônios que operam por trás daquilo, faziam com que as pessoas se transfigurassem ou se transportassem para um nível de ação e maldade. Os demônios operavam ali. E não se arrependeram. Então repete duas vezes, versículo 20. E os outros homens que foram mortos por estas pragas, não se arrependeram. Versículo 20. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Se não der para nós falarmos tudo hoje até o 21, a gente vai levando aqui e continua na próxima semana, mas vamos tentar. Voltando então, lá no início do capítulo 9, no versículo de número 1, nós estamos tratando na visão de João sobre a quinta e a sexta trombeta. E João, ele vai narrando aqui agora a força da expressão, o rigor dessa estrela que ele vê já caída na terra. Ele não a vê caindo, ele a vê caída. E ele diz assim, olha, caiu na terra. Ele está dizendo, ela caiu de cima. Ela veio lá de cima, ela veio do céu. E nesse instante aqui, não aponta para Satanás, mas para um ato de juízo de Deus, autorizado por Deus. E vem sim, vem de cima. E isso tem a ver, a sua conexão é direta ao juízo celestial de Deus que está em andamento, sendo processado, mas não concluído. Viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Contra quem está se dirigindo a ira de Deus? Porque é um ato da ira de Deus. A estrela vem do céu, ela cai sobre a terra, a ira de Deus está ativa, e contra quem este ato da ira de Deus está acontecendo? Veja que a ira de Deus não é contra o objeto lançado, então não aponta para Satanás em algum momento sendo lançado de cima. O objeto, a ira de Deus não está no objeto lançado para a terra, mas a ira de Deus está para com a terra, para com a humanidade nela, para com os seus habitantes que ali estão. Não é o elemento que cai, não é o objeto que cai, mas é o foco dele, o alvo dele, contra a terra e contra a humanidade que zombou de Deus. Então é um instrumento de juízo da ira de Deus que está em ação aqui. E a ideia também, quando João diz, foi-lhe dada a chave do poço do abismo,
ele vai tirando a possibilidade que aquilo se limitasse a um corpo celeste, a uma estrela ou a um meteoro. Mas parece que vai sendo gerada uma personificação ali. Então, João não está tendo em mente um corpo estelar animado, mas possivelmente um anjo de juízo que recebe autoridade, que está sendo equipado com a função. Olha o final do versículo 1. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, da garganta, daquele ambiente que está no centro do Hades, aonde os demônios estão contidos lá. O abismo, aonde os maus espíritos estão contidos, estão detidos lá. O lugar aonde reside a punição. O lugar onde exige a máxima da ira e do juízo de Deus. O versículo de número 2 diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol, e escureceu-se também o ar. Aqui, entre os versículos 1 e 2, Deus está definitivamente, eu já citei sobre isso, suspendendo temporariamente a sua proteção do planeta. E Ele está permitindo que fique ausente do planeta qualquer expressão da sua verdade. E tem a liberdade do tormento. E isso quando o poço do abismo está aberto. Esse poço fica no centro do Hades, ali estão contidos demônios e espíritos maus, e quando esses demônios são liberados, eles se movem por ações infernais e têm como foco a destruição. E Deus permite isso. Deus permite ao ponto de que, se alguém olhasse, ou no momento em que alguém olhar para o mundo, naquela circunstância, eles não verão, eles jamais poderão imaginar que no meio daquele caos, um dia Deus tivesse existido. Simplesmente vão perder qualquer referência da bondade, da misericórdia de Deus ali. É uma resposta de Deus ao ser humano, que clamou, buscou e pediu, almejando o mundo e a sua verdade de pecado durante toda a sua prática. Ok, Deus é um Deus que sacia fome, Deus é um Deus que sacia sede. Quiseram pecado? Clamaram pelo erro? Buscaram o engano? Buscaram a trapaça, a corrupção? Então tomem. Vou saciar a sede do erro de vocês. Simplesmente a ausência de Deus. Aquela famosa expressão, não é porque há trevas, é porque há ausência de luz. É isso, simplesmente assim. Então o Senhor está respondendo à humanidade ainda. Quer dizer, o desejo dessa humanidade caída está sendo atendido. Só que o ato de Deus é tão misericordioso, porque quando ele diz 1/3, 30% daqueles habitantes, veja que ele contém para que a expressão não atinja efetivamente a humanidade numericamente falando, mas aqueles 30% têm a representação de toda a humanidade como um todo, porque junto do ato de juízo de Deus ainda segue a expressão da sua misericórdia. E isso aqui é muito, muito, muito forte. Deus está dizendo que o mundo sem a sua presença nada mais é do que um poço do abismo. O coração do homem, o coração da mulher, uma casa sem Deus, uma empresa sem Deus, uma vida sem Deus, uma igreja sem Deus, nada mais é do que um inferno. É isso que sobra na ausência de Deus. Quando Deus não está, quando o mínimo da compaixão, do caráter, da imagem, da semelhança, do que Deus é, do que Deus representa, ainda que de longe, ainda que um Deus me livre, escape meio que sem compromisso, mas ainda Deus me livre. Mas quando tudo isso acaba, o que resta é um ambiente semelhante ao inferno, pastor Edvaldo. É o inferno que ali está. E essa experiência, ela, por incrível que pareça, tem um propósito. Ainda assim, levar os homens que ali permaneceram a se arrepender. Porque fé e arrependimento
não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. E todo o ato de Deus na vida de um indivíduo, que esse indivíduo para crer e se arrepender, haverá misericórdia de Deus ativa lá. Então por que aconteceu? Que vento é esse? Que inferno é esse? Até uma ação do inferno é também um gesto de misericórdia de Deus, dizendo: se arrependa que eu mudo o seu quadro. Se arrependa que eu mudo o seu estado. Se arrependa que eu mudo essa circunstância. Porque é o gesto de misericórdia de Deus também. A Bíblia diz que subiu fumaça do poço. E como fumaça de uma grande fornalha. E isso vai tornando de uma forma irresistível, impossível, a capacidade de respiração. Significa que essa ação aqui, os homens por alguns instantes, eles perderão a capacidade de perceber pela respiração, de perceber pelo sentimento e de serem capazes de discernir pelo pensamento. Será um vento do abismo que por 5 meses as pessoas não saberão explicar o que está acontecendo. Elas não terão capacidade de raciocinar direito, de perceber o que aquilo significa. Vai ser uma mistura de que me socorre, mas parece que eu sempre vivi assim. Porque é o desejo do pecado sendo atendido. É o desejo do erro sendo atendido ao máximo. E tudo isso ainda segue uma regra de misericórdia e compaixão de Deus. Nos versículos seguintes, a partir agora dos versículos 3 e 6, nós vamos vendo que esses flagelos vão sendo diluídos em algumas etapas, em alguns blocos, e nós vamos tentando entender o que está acontecendo aqui. Versículo de número 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. Então está aqui uma metáfora de juízo. Veja que agora essa fumaça que escurece sol e ar e tira a percepção, seja ela de sentimento, pensamento ou capacidade até de perceber pela respiração, essa nuvem, porque não se explica se a nuvem se transforma em gafanhotos, se os gafanhotos vêm por causa da nuvem, se a nuvem oculta, se a fumaça oculta a nuvem dos gafanhotos, mas se mescla o cenário e aquilo se transforma, segundo a visão do João. Comecei a vir os gafanhotos, da fumaça os gafanhotos vieram. E eles vieram sobre a terra e vieram com poder de escorpiões. Eles vêm com poder, mas vem com poder limitado. Eles vêm com poder. Versículo 4 diz: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens. Isso aqui é um princípio de guerra, inclusive. Isso aqui era muito determinante na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando vocês passarem pela terra, mate os homens, mas não destrua a capacidade da terra em produzir. Então o foco, mais uma vez, é a humanidade, representada no homem. Então, João vai vendo da fumaça os gafanhotos. O poder que é dado aos gafanhotos é um poder que tem os escorpiões na terra. Foi-lhe dado um limite. Vocês não vão tocar a erva da terra, nem a verdura, nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus, que não têm o sinal de Deus. Eles estão numa posição de ataque. Eles estão agindo para tocar todos aqueles que não foram guardados ou selados pelo Senhor. Então esses gafanhotos, eles eram considerados, os gafanhotos eram considerados animais limpos, passivos de serem consumidos por alimentos. Porém, a presença de Deus, a ausência da presença de Deus, os envolve numa metamorfose que os desfigura. É uma metamorfose monstruosa que está acontecendo. E agora chega o tempo. Lembra como eu falei para você que os homens eram insaciáveis e buscavam e clamavam e pediam? Todo homem que clamou, buscou, praticou e viveu pelo pecado desprezou o selo da salvação de Deus. E agora eles estão sendo saciados, porque isso é um pedido que vem lá de trás. Lucas capítulo 11, versículo de número 12.
É só ler o texto ao contrário. Lembra quando eu explico para vocês? Lucas capítulo 11, versículo 12. Ou também, se alguém pedir ovo, lhe dará um escorpião? Nesse tempo se lhes dará. Nesse tempo se lhes dará. Serão assolados e atormentados e terão que provar daquilo que buscaram a vida inteira, a prática do erro, a prática do pecado. Você já viu um ditado que diz assim: o mal por si só se destrói? Quando há uma pessoa muito má, uma situação muito má, o mal por si só se destrói. Porque o mal nunca perde a viagem. Ele pode não destruir a sua vida, para não perder a viagem ele se mata. Ele mata a si mesmo, porque é uma fome desenfreada, né? Até as pessoas que tentam denegrir você, até as pessoas que tentam amaldiçoar sua vida, denegrindo você, produzindo escândalo sobre a sua vida, até mesmo essas pessoas não têm a última palavra, porque Deus tudo vê. Deus tudo vê. Eles encontrarão na fome, na ânsia de provocar e produzir mal, eles encontrarão o prato deles. Aqui está a ânsia do homem pelo erro, estão sendo alimentados. É escorpião que você buscava? Eu não daria um filho. Mas como vocês desprezaram a minha paternidade, coma de escorpiões agora. É mais ou menos essa aqui a ação do juiz daqueles que desprezaram o tempo da visitação do Senhor. O objetivo aqui é um objetivo do versículo 4 ainda, é um objetivo de incômodo, de irritação às pessoas, um objetivo de perturbação. E a ferida era exatamente sobre todos os homens que desprezaram a misericórdia de Deus, desprezaram a marca do Senhor, aqueles que não eram verdadeiramente servos de Deus, envolvidos com Ele. Quem são as pessoas que negam o selo de Deus? Aqueles que vivem por uma religiosidade corrupta e idólatra. Idólatra. Aqui é a característica da ausência do selo de Deus. Esse instante aqui, sofrerão muito, muito, uma boa parte da nação de Israel. Pagarão um fortíssimo preço aqui. Versículo de número 5. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Nós estamos diante de um juízo liberado única e exclusivamente sobre a humanidade. É um momento histórico de advertência máxima, última, ainda não está consolidado o fim. A história aqui diz que estes homens, eles conseguirão, porque não foi dada a ordem aqui, até esse momento de tormento, para que os matassem, mas para que os perturbassem. Então eles vão sobreviver a esse tormento por 5 meses, que é menos da metade de um ano. Eles estão sobrevivendo sobre tormento, afronta, eles estão sobrevivendo sobre injúria, sobre vergonha, por 5 meses. Por quê? Porque não há maldade que dure para sempre. Até nesse ato de juízo, a bondade de Deus será maior, com oportunidade de arrependimento. Porque a palavra de Deus é um livro de graça e de misericórdia. Curiosamente, é o tempo de vida que um gafanhoto tem. Um gafanhoto dura aproximadamente seu estágio, seu ciclo de vida, 5 meses. Então, João está tendo uma visão de algo cronologicamente bem organizado. E é interessante, claro que a gente não pode especular isso jamais. O gafanhoto tem um ciclo de vida de aproximadamente 5 meses, e a força do seu ciclo de vida acontece de maio a setembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Para os que gostam da especulação, poderiam considerar que, em algum momento, o juízo de Deus, ou a resposta, ou o princípio, ou o rapto, ou o arrebatamento, aconteça entre maio e setembro.
Porque pode ser que há uma tão terrível assolação. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas por que a igreja enfrenta momentos de tanta aflição? Porque sobre a igreja repousa o poder do testemunho de Jesus. E como é que você vai dar testemunho se não for confrontado? Que testemunho que nós fomos dar, pastor José Carlos, se não fomos provados? Como será o nosso testemunho de quem Cristo é, da honra que temos para com o seu nome, seu sacrifício, sua palavra, a nossa esperança? Então esteja preparado para as circunstâncias de extrema, onde a sua fé vai ser provada ao máximo. Porque fé, que é fé um dia, ela chegará ao máximo do seu nível de testemunho, porque repousa sobre a igreja. É o ato de misericórdia do Senhor. Esta é a minha igreja, o Senhor está envolvido com ela. Esta é a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo, eu estou contigo, você tem que estar comigo. Vamos junto. Nem que for para encarar o inferno, nós vamos junto. E venceremos pelo poder do testemunho dele. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Tudo está no absoluto controle de Deus. Assim como existe um período de tempo que é a máxima em que Satanás suporta estar à frente de um combate. Quanto tempo dura a força de um combate? Por isso que muita gente desiste muito fácil, gente. Desiste muito fácil. Qual é o máximo de tempo que Satanás pode suportar um combate? Quando você determina dizer a ele, sai, 40 dias. Eu respeito as pessoas que fazem as campanhas de quinta-feira, 12 quinta-feira, 1000 quinta-feira, 18 quinta-feira, leva o sal, leva a rosa vermelha, pula o azeite. Você quer realmente ver as coisas mudar? Faz o seguinte, faz 40 dias de oração das 3 às 4 da manhã. 40 dias de oração. Das 3 às 4 da manhã, põe uma causa diante do Senhor. É a máxima que ele suporta. Ele não suporta isso. Hora que você sacrificialmente apresentar ao Senhor, ele vai querer começar a negociar com você. Rapaz, você está com fome. Vamos comer. Pega essa pedra. A pedra. Transforma em pão. Vamos conversar, que eu não suporto você nesse deserto. Você foi levado para essa causa por um propósito tão maior e você não desiste nesse deserto. Vamos negociar. Não tem conversa, porque você já vem do deserto. Você diz, rapaz, você podia ter evitado, é muito trabalho, eu tenho uma palavra, não é de pão que vive um homem, é debaixo da palavra, ele descansa pela palavra, e aí ele entra em desespero, porque ele tem que levar no lugar bem alto, porque o domínio e o poder dele é tão pequeno, que precisa ir bem acima para ver se ele parece grande. Né? E Deus diz assim, rapaz, você precisa ir aí para ver o que tem aqui, eu já estou aqui, sei o que eu tenho. Está vendo? Entendeu? E aí quando ele tenta mexer na aliança, é que você diz assim, não, na aliança não tem conversa. Sai para trás de mim, Satanás. Então algumas coisas não acontecem. Irmãos, escute, a Bíblia é um manual de sobrevivência. Esse é o segredo. Você tem uma causa importante, é séria mesmo, é de verdade, põe diante do Senhor, faz o seguinte, 40 dias. Senhor, 40 dias, das 3 às 4. Eu vou lutar por essa causa, sem parar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São chaves secretas inseridas na Bíblia. E acredite, eu sei do que eu estou falando. Agora a gente começa, termina, é aquela coisa de quem vem para roubar. Você vem para buscar, leva do que você encontrou e não deixa nada, em algum momento essa balança inverte, você começa a roubar. Percebe? Senhor resolve. Ele diz assim, faz tempo que você está me roubando. Eu não vejo nada aqui. Porque essa é uma base de relacionamento. Não vai fazer com que Deus seja generoso para você em extremo, no sentido de que eu vou lhe fazer abundantemente mais, porque você não tem mais participação nenhuma no que eu faço por você. Escute, todas as vezes que nós somos levados a um extremo, a nossa fé é provada, a gente passa por circunstâncias, Deus está colocando a vida dele em nós. Deus está quebrando em nós os privilégios de você pensar que pode controlar a sua vida ou de pensar que você pode manipular Deus para atender os seus desejos. Não, eu vou frequentar um culto uns 3 domingos, certinho, bem legalzinho, igual o pastor falou, chegar certinho na rua, celebrar, na direita, eu vou te aí você some no mundo. Engana Deus assim, não. Deus te conhece.
Deus te conhece. Lembra que eu te falei? Deus te conhece. Ele já te amou sendo nada. Então já não espera muito, Ele sabe, Ele te conhece. Mas quando você surpreende e começa a dizer, Deus, eu vou fazer um propósito. Até tocar esse céu. Chega uma hora que ele olha, 2 horas ele olha, 3 horas, 4 horas. Rapaz, quem é que está lá naquele buraco lá? É o tal de Gideão, está no lagar, mexendo com um negócio. O que ele está falando dentro daquele buraco? Ele está dizendo por onde o senhor anda, Deus dos pais dele, Deus que abriu o mar, Deus mandou coluna, Deus que mandou maná, Deus que fez livramento. Ele está dizendo que o senhor fez um monte de coisa. Ele está falando tudo isso, faz quanto tempo que ele está ali dentro? Faz um bocado de tempo. Ele está dizendo, se o senhor não descer lá e não sai daquele buraco, e o povo está morrendo. Rapaz... Ele podia ter feito sem Gideão, mas Gideão criou uma situação em que Deus disse, varão valoroso, vai ser pelo meu braço, mas dirão que o teu braço estava comigo, pelo braço de Deus, pela força de Deus, pelo braço de Gideão. Você está entendendo? É essas coisas que a Bíblia está dizendo, que a gente pode criar uma situação em que Deus olha e diz, tá bom, eu vou reverter esse negócio, vou mudar esse cativeiro, vou mudar isso aqui, vou mudar. É onde a fé, a esperança e o poder do testemunho da igreja aparecem diante das circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Isso aqui é uma palavra muito forte, uma palavra profética relacionada ao momento da vida de Jó. Dá uma olhadinha lá no livro de Jó, capítulo de número 3. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 21. Vamos pegar dois momentos aqui. Jó, capítulo 3, versículo de número 21. Porventura, não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. Agora, Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 3. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 3, diz assim, e será escolhida antes a morte do que a vida, por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos exércitos. As pessoas ainda assim preferirão a morte em lugar de Deus. Com toda a ação de juízo, o pecado sendo saciado, os gafanhotos lhes dado por alimento e o desejo da morte. Desejarão, clamarão, pedirão, buscarão a morte. Nós lemos algo, se eu não me engano, lá atrás, em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Meu Deus do céu! Eles estão surpresos porque a expressão da nuvem dos gafanhotos, aquele animal que aparentemente sozinho parece inofensivo, pequeno, isolado, sem força, ele se transforma num terrível instrumento de tortura. E eles ainda assim preferirão a morte e não a encontrará, porque eles terão que experimentar o tormento de toda a sede do erro que viveram. A ira do Cordeiro está ativa e não tem para onde ir.
Versículo de número 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma como coroas semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como dentes de leões. A cabeça do gafanhoto, quando você olha para ela, ela é uma cabeça curiosa, porque conforme você olha para a cabeça do gafanhoto, ela sugere a cabeça de um cavalo. Ela dá essa ideia. E havia sobre a cabeça um brilho dourado. Então, quando aparece coroa, quando aparece um elemento, um animal, alguma coisa que vem coroado, isso significa ele virá em vitória. Ou seja, aquilo que ele veio para fazer, vai fazer e vai ter êxito. Então, João está dizendo, eles vêm com um propósito de atormentar, de ferir, e eles terão sucesso no que irão fazer. Porque eu vejo uma coroa na cabeça deles. Então eles estão vindo, eles estão agindo. E esses seres aqui, eles são seres extremamente organizados. Eles estão apresentados aqui não com uma cegueira animalesca, não com uma cegueira pertinente animal, mas eles vêm com o semblante, com o rosto de homens, porque eles vêm dotados de razão e superioridade. Então, João está vendo algo muito forte. Ele está dizendo, não tem erro no que eles vieram fazer. Porque eles têm uma coroa que lhes garante, já por antecipação, eles vieram porque são detentores de uma vitória sobre o que querem fazer. Eles estão revestidos de razão e superioridade humana. Então o homem está provando do seu próprio veneno, da sua própria arrogância. É isso que João está vendo. Então eles aparecem com o rosto de homem, que aponta para a razão, superioridade, inteligência, que vai diferenciando o homem de todo o ambiente animal, sem dote de inteligência. Vem com inteligência, vem com sagacidade, vem com capacidade de discernimento, porque são valores pertinentes ao homem. Eles trazem isso. Os gafanhotos trazem isso. E eles vêm com uma deformidade, porque agora eles estão transformados, como eles se apresentam como criaturas demoníacas. São criaturas deformadas com ação de demônios, com capacidade mental humana. Meu Deus do céu! Eles sabem exatamente como ferir, aonde ferir, como dói, o quanto dói. Eles são capazes de produzir um sofrimento indizível sobre todas as pessoas que se rebelaram contra o Senhor. É isso que João está dizendo, é isso que ele está vindo. João usa a expressão rosto de homem, inteligência, sagacidade, discernimento, razão, superioridade, cabelos de mulher, dentes de leão, porque ele continua no processo do desfigurar, que também é reflexo de engano. Os dentes de leão falam de selvageria. Quer dizer, até o último pedaço de carne, de membro, de osso, eu vou arrancar. Eles vêm para satisfazer um apetite voraz. E vem como? Como a sedução de uma mulher. O homem busca seduzir o homem, como a sedução de uma mulher, mas com a sagacidade de um animal feroz para devorá-lo. Hipnotizando-os no seu pecado, no seu erro, para não deixar nada para trás. E tinham coraças como coraças de ferro, versículo 9. E o ruído das suas asas era como ruído. Das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então veja, isso é um traço decisivo. Olha bem para o versículo 9. João está vendo, foi isto que lhe caiu, foi isto que João viu, foi isto, e para isso que os seus olhos abriram durante a visão. Ele está dizendo, olha, é uma ferroada traiçoeira, é uma ferroada venenosa.
São seres que vêm do abismo. O aspecto deles é um aspecto de serpente satânica. Olha o versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, o ruído das suas asas como o ruído de carros, quando muitos estão correndo. Versículo 10. E tinham caudas semelhantes às de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Por 5 meses. Versículo de número 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É da natureza dos gafanhotos não ter líder. É da natureza dos gafanhotos, eles se movem em grande bando, não tem um líder, não tem quem vai à frente, eles se movem sozinhos, param sozinhos, comem sozinhos, se movem sozinhos. Eles são extremamente organizados no seu modus operandi, isso faz parte deles. Eles são extremamente disciplinados na sua forma de agir, na sua forma de se mover. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 27, há um texto que diz assim: os gafanhotos não têm rei, e contudo, todos saem em bandos, se repartem e depois se ajuntam, sem uma voz de comando. Quer dizer que sozinhos eles são altamente eficazes. Eles próprios não conhecem confusão, eles não conhecem tropeço, eles não conhecem hesitação. As poucas experiências que se pode contar, recentemente o Brasil, e veio uma nuvem de gafanhotos e consumiu boa parte das plantações do sul, e passou pela Argentina e nas regiões do Oriente Médio, e eles dizem assim: como é possível? Eles passam juntos, destroem juntos e vão embora juntos, eles são precisos. Mas agora, além da precisão do bando ou da nuvem, ainda há um rei em comando. Meu Deus do céu, João está dizendo: isso vai ficar muito ruim, isso vai ficar muito ruim, muito ruim. E eu vi os nomes, porque existe um credenciamento, o nome do hebraico Abaddon, que significa príncipe da perdição. Mas se vocês quiserem chamá-lo pelo nome do grego, podem chamá-lo de Apolion, que significa destruir. É o príncipe destruidor, o príncipe perverso, o príncipe da perdição que vem para destruir. O juízo do Senhor, a ira do Cordeiro está ativa. E aqui já se ergue, talvez, os bastidores ou a realidade prática do ambiente da grande tribulação. E apontam na máxima para a manifestação da ação e da política anticristã, porque o anticristo os governa. O anticristo os governa. Aleluia. Eu sei que há uma discussão entre quando Jesus virá, se somos pré-milenialistas, mid, pós-tribulacionistas, se a gente vai antes, se a gente vai no meio, se a gente vai depois. Eu creio, minhas convicções, até onde eu alcancei, que o Senhor nos levará antes. Porém, repousa sobre nós o princípio de muitas dores, porque é assim que a igreja dará testemunho da vida de Cristo que ela tem. Então, em algum momento, se tivermos que principiar alguma coisa muito pior do que a gente já vê, sem ficar especulando, dando ouvidos para sensacionalismo, sem ficar dando ouvidos para a especulação barata, mas os dias estão diferentes. De todos os outros tempos, são dias estranhos. É muito estranho ver o presidente da China vir a público e dizer: estamos colocando em prática a nossa expectativa de uma única nação, e até 2030 nos organizaremos em uma grande ilha, um lugar de segurança para todos, onde falaremos a mesma língua e teremos a mesma capacidade de viver todos iguais. Esse discurso me assusta.
O tempo é muito preciso dentro de todo o cenário apocalíptico e das precisões. O Senhor não nos deu o direito de datar a sua volta, mas Ele nos deu o direito de observar os tempos, contar os dias, observar os períodos. E nós estamos batendo na trave. Se considerarmos o ponto de partida para as observações de dias e tempos apocalípticos de 1948, a partir do florescimento de Israel ou do reconhecimento de Israel como nação. Em 2048, 100 anos se passaram. E para que a volta de Jesus aconteça, os remanescentes daquele período precisam estar vivos. Precisam estar vivos. A sociedade científica não consegue esconder que entre 2030 e 2038, um colapso envolverá o mundo. Algo que eles não sabem explicar. Já não existe mais, hoje, água potável para os próximos 15 anos. Em 20 anos, de 18 a 20 anos, o mundo já estará envolvido em um caos por comida. Nos próximos 10 anos, seremos vítimas de um caos por segurança. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a liberdade dos indivíduos foi tirada à força. À base de guerra, morte e bala. Mas eles erraram. Eles descobriram que quando o indivíduo se sente ameaçado, ele está disposto a dar a sua vida a qualquer custo para proteger a sua liberdade. Então muita gente morreu dos dois lados. Agora não. A guerra é silenciosa. Não tem arma, não tem tiro. Esse pessoal de tiro e de grito é os mais ralezinhos. É os mais fraquinhos. Isso aí é gente que não tem equilíbrio, não sabe o que está acontecendo. Eles vão dominar a humanidade em silêncio, porque eles vão fazer com que a gente dê para eles a nossa liberdade de graça, em troca de uma falsa segurança. More aqui, compre aqui, coma aqui e ninguém te mexe. Só não sai daqui. Eu garanto a sua segurança aqui. Só que esse é o nosso culto, essa é a nossa moeda, essa é a nossa língua, é assim que a gente vive. Controlamos você. A pessoa vai entrar em desespero tal que ela vai dar a sua liberdade em nome de segurança. Eu respeito o pânico e o medo que envolveu muita gente. Tem pessoas que nunca mais voltaram à igreja. Não conseguem nem orar. Aonde está o teu testemunho de igreja? Aonde está o nosso testemunho de igreja? Não estamos também abusando e nem brincando com a realidade, com a verdade do que essa pandemia causou sobre centenas e milhares de mortes no mundo. Mas é quando as portas do inferno se levantam que a igreja diz a quem pertence, que o testemunho da igreja vem. Jesus diz: esta é a minha igreja, sobre esta pedra eu vou erguer minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós temos que no mínimo dizer: Jesus, estamos juntos, vigilantes sim em todo o tempo, mas mergulhados na dependência e na oração dele, como testemunho vivo de que a igreja está viva e ele está no comando da igreja. Então, se o negócio acirrar, se as coisas ficarem difíceis, não esqueça que o seu testemunho como a igreja está valendo muito, e Deus vai honrar a prova da sua paciência. Quantos podem aplaudir a Jesus por esta palavra? A ele seja glória para sempre. Fiquem de pé comigo em nome de Jesus. Adore ao Senhor. É o Deus dos males, e não há lugar que a sua graça fecha os teus olhos, pensa não em Deus. possa me achar. O Deus das montanhas, Fale com Deus, diga: Senhor, não me tire da sua presença. é o Deus dos vales. Vai dizendo para ele: não me lance fora da tua presença. E não há lugar Esconda-me que no teu a lugar sua secreto. graça não Esconda-me na tua possa me palavra. achar. Acrescenta minha fé. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nada melhor, não há nada. Nada Senhor, aqui está a tua melhor, igreja, não aqui está o teu há povo, nada. aqui está a tua família. Nada melhor que meu Deus.
Senhor, esconda-nos na Não hora. há Livra-nos da hora da tribulação. Livra-nos. Nada melhor, não há Livra-nos, livra-nos, ó Deus, da ira do Cordeiro que virá sobre o mundo. Esconde a tua igreja, esconde o teu povo. Queremos ouvir o nosso nome chamado. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Se o que você ouve esta noite não te preocupa, bate ossos soldados, bastam para um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada. sim, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor.